Oi, gente, começando mais uma aula do professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma varia de acordo com a variação da outra de maneira proporcional e direta. Então vamos entender sobre isso. Então vamos prestar atenção numa coisa, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma varia de acordo com a variação da outra de maneira proporcional e direta, beleza? Então vamos lá. Duas grandezas são proporcionais, são diretamente proporcionais quando uma varia de acordo com a variação da outra de maneira proporcional e direta. Então vamos lá. Nós temos aqui duas razões: 4 sobre 10 igual a 20 sobre 50. Quando a gente fala diretamente proporcionais, o que é que a gente está querendo dizer? Que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Preste atenção. De 4 para 20 aconteceu o que? Aumentou. De 10 para 50 aconteceu o que? Aumentou. Então, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, as duas aumentam ou as duas diminuem. Nesse caso desse nosso exemplo, as duas aumentam. Ó, de 4 para 20 aumentou, de 20 para 50 aumentou. Agora vamos pensar o contrário. Se fosse de 20 para 4, de 20 para 4 diminuiu, de 50 para 10 diminuiu. Então, elas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou as duas diminuem. Primeira coisa. Então lembre-se, toda vez que eu falar diretamente proporcionais, vocês vão lembrar que duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou quando as duas diminuem, beleza? E de que maneira? Maneira proporcional. Então, o que é que ele quer dizer de maneira proporcional? Preste atenção nisso aqui, ó. Para aumentar de 4 para 20, vocês concordam comigo que eu tive que multiplicar isso aqui por 5? Concordam comigo? Ó? 5 vezes 4, 20. Se você observar, a de baixo também aumentou na mesma proporção de 5. 5 vezes 10, 50, ok? Então, quando ele fala proporcional, ele está querendo dizer ó, que eles aumentaram na mesma proporção. Beleza? Então, vou só repetir. Quando eu falar diretamente proporcional, é quando diretamente ou direta é quando as duas grandezas aumentam ou quando as duas grandezas diminuem. E proporcional é quando ela tem a mesma proporcionalidade, ou de multiplicação ou de divisão. Se eu fosse dividir ó, de lá para cá, ó, preste atenção, ó, aqui foi nesse sentido. Agora, se fosse nesse sentido aqui, eu teria que dividir por 5 e dividir por 5. Porque 20 dividido por 5 dá 4 e 50 dividido por 5 dá 10, ou seja, eles estão na mesma proporção. Beleza? Então, quando é que elas são diretas? Quando aumentam ou diminuem. Igualmente, as duas. Uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. E proporcionalmente, quando elas são multiplicadas ou divididas na mesma proporção. Ok? Então, vamos lá. Grandeza. Uma grandeza é algo que pode ser medido. Então, ó, uma grandeza é algo que pode ser medido. Vamos ver um exemplo. Ó, imagine que a tela do seu celular tenha 55 polegadas. Isso significa que a medida diagonal dessa tela é igual a 5
Desculpa, 55 não, gente. 5,5 polegadas. Isso significa que a medida da diagonal dessa tela é igual a 5,5 polegadas. E que a sua grandeza foi o que? O comprimento, ou seja, tem a tela do seu celular aqui e o comprimento na diagonal, que é esse aqui, equivale a 5,5 polegadas. Ok? Qual foi a grandeza que você trabalhou aí? Comprimento. Então, comprimento pode ser medido? Pode. Quais são outras grandezas? Peso. Peso pode ser medido? Pode. Se pesa mais ou menos. Altura pode ser medido? Pode. Se é mais alto, se é mais baixo. Temperatura pode ser medido? Pode. Se está quente ou frio. E assim sucessivamente. Então, o que é uma grandeza? É tudo que pode ser o quê? Medido. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá. Proporcionalidade entre as grandezas. Vamos prestar atenção nisso para a gente poder entender bem direitinho. Então vamos lá. Duas grandezas são ditas proporcionais se for possível construir duas razões. O que é uma razão? A gente acabou de ver, uma divisão. Tá certo? Duas razões equivalentes, ou seja, elas têm a mesma proporcionalidade, ou seja, se ela for multiplicada por 5, tem que ser as duas multiplicadas por 5. Se for dividido por 5, tem que ser as duas divididas por 5, e assim sucessivamente. Entre elas, de medidas distintas e em momentos distintos. Vamos entender o que essa teoria está dizendo. Então vamos lá, vamos prestar atenção nesse exemplo. Ó. Um automóvel move-se a 60 km por hora em um determinado período de tempo e consegue percorrer 240 km, ou seja, você vai de uma cidade para outra a 60 km por hora e você percorre com essa velocidade 240 km. Se você fizesse a viagem de volta a 120 km, você percorreria no mesmo período de tempo 480 quilômetros, ok? Então, ó, se você fizesse uma viagem, hoje eu vou sair aleatoriamente, aí a 60 quilômetros por hora, você percorre em um determinado tempo 240 quilômetros por hora, ou 240 quilômetros de distância. Se você aumentar a velocidade do seu carro nesse mesmo tempo que você fez com 60 km, ao invés de você percorrer 240 km, você vai percorrer 480. Ok? Então, ó, vamos entender a teoria. Ó. Duas grandezas. Está dizendo aqui, ó, duas grandezas. Qual é a grandeza que eu tenho aqui? Velocidade e distância. Beleza? Essas são as grandezas que eu tenho. Velocidade e distância. Então, duas grandezas. São ditas proporcionais se você puder construir duas razões. Então, preste atenção. Ó. Aqui você tem duas razões. Professor, não estou entendendo. O senhor falou que razão é uma divisão. Então, eu tenho essa razão aqui, ó, que é 60 por 120. E eu tenho essa outra razão aqui, que é o quê? 240 por 480. Beleza? Então, eu tenho duas razões. Tá aqui, ó. Duas razões equivalentes entre elas. De medidas distintas. Então, ó, note que uma tem medida diferente da outra em momentos distintos. Então, preste atenção, ó. O que é proporcionalidade entre duas grandezas? Ó, eu tenho duas razões e preste atenção, ó. Dessa razão para essa, ó, a gente já viu isso aqui na tela anterior. Dessa razão para essa, aumentou quantas vezes? 4. Por quê? 4 vezes 60, 240. E dessa razão para essa, também aumentou 4 vezes, porque 4 vezes 120 dá 480. Então, elas são o quê? Proporcionais.
Então, proporcionalidade entre as grandezas. Eu tenho duas grandezas diferentes, ó, velocidade e distância. O que quer dizer aqui, ó? Proporcionalidade entre as grandezas. Preste atenção. A 60 km por hora, eu percorri 240 quilômetros. A 120 km por hora, nesse mesmo tempo aqui, ó, num determinado período de tempo, ó, nesse mesmo tempo, se eu viajar a 120 km por hora, eu vou percorrer, ou seja, aumentou de 60 para 120 a velocidade e a distância aumentou de 240 para 480, ou seja, as duas grandezas aumentaram. Se as duas grandezas aumentaram, isso aqui é diretamente proporcional. Então, lembra que eu falei? Se as duas aumentarem ou se as duas diminuírem, elas são diretamente proporcional. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. A partir de agora, nós vamos aprender a fazer os cálculos de grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos lá, ó. Para você fazer os cálculos de grandezas diretamente proporcionais, você tem que usar a regra de 3 simples. E o que é isso? Ó, quando... Deixa eu pegar aqui o marca-texto para a gente entender direitinho, ó. Quando a regra de 3 envolve grandezas diretamente proporcionais, que foi que eu acabei de explicar o que é diretamente. Diretamente é quando as duas aumentam ou as duas diminuem. Então, quando a regra de 3 envolve grandezas diretamente proporcionais, basta aplicar a propriedade fundamental das proporções. Em uma linguagem mais fácil da gente entender, também é conhecida como multiplicação cruzada, tá certo? Então vamos entender como é que fazemos isso. Então, primeiro exemplo, preste atenção que eu vou fazer bem devagarinho, vocês vão entender o cálculo de uma grandeza diretamente proporcional. Então vamos lá. Um automóvel está se movendo a uma velocidade de 60 km por hora. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? A primeira grandeza que nós estamos trabalhando é a velocidade. É a primeira grandeza. Ok? E percorre 240 quilômetros. Qual é a segunda grandeza que nós estamos trabalhando aqui? A distância. Ok? Então agora eu sei quais são as minhas grandezas. Velocidade e distância. Então vamos lá, relendo. Um automóvel está movendo-se a uma velocidade de 60 km por hora. Então, ó, velocidade 60 km por hora. Percorre 240 quilômetros, ó, percorre 240 quilômetros em um determinado período de tempo. Quantos quilômetros? Então, ó, se eu não sei, eu vou chamar de x. Lembra das aulas anteriores? Se eu não sei o valor de um número, eu vou chamá-lo de x. Pode ser só x, professor? Não, pode ser qualquer letra, mas geralmente a gente usa o x. Então, ó, quantos quilômetros, ó, qual a distância? Eu não sei, vou chamar de x. Percorrerá com a velocidade de 90 km por hora, ok? Então, a primeira coisa, sempre o básico para se resolver essa questão. Primeira coisa, você vai colocar uma setinha no sentido do x, tá certo? Então, preste atenção. Agora, você vai observar se elas são diretamente proporcionais. E o que eu acabei de dizer, para ser diretamente proporcionais, as duas têm que aumentar ou diminuir. Então vamos analisar. Veja bem, ó. Ela fala aqui em um determinado período de tempo. Isso vale para as duas análises. Então vamos ó. Um carro a uma velocidade de 60 km por hora
em um determinado tempo percorre 240 km. Se esse carro aumentar a velocidade para 60 km por hora nesse mesmo determinado período de tempo, preste atenção. Se a 60 km por hora, ó, o cara está aqui e vem para cá. Vai viajar para aqui, nesse sentido. A 60 km por hora, preste atenção, ó. Vamos supor, estou só dizendo aqui, em 1 hora de viagem, ó. Se ele viajar 1 hora a 60 km, ele percorreu 60 km por hora, ele percorreu 240 km. Se outro carro viajando a 90 km por hora em 1 hora, mesmo tempo, ó, mesma quantidade de tempo, você acha que ela vai percorrer mais de 240 ou menos de 240? Com certeza vai percorrer mais de 240 km por hora. Porque se a 60 km por hora em 1 hora ele fez 240 km, a 90 km por hora na mesma 1 hora ele vai percorrer mais de 240 km. E o que foi que aconteceu aqui, ó? Aumentou a velocidade e aumentou a distância. Então, isso é a parte mais difícil. Vocês sempre vai ter que fazer essa análise. Se os dois aumentarem, eles são diretamente proporcionais. Então, preste atenção. Essa setinha tem que ficar no mesmo sentido dessa setinha. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais, ok? Então, agora, ó, como é que a gente calcula o quanto a distância que ele percorreu a 90 km por hora. Então agora entra a regra de 3, tá certo? Então vamos aprender a regra de 3. Então vamos lá. Ó, sempre você vai colocar no sentido da seta. Em cima vai vir o 60, porque a seta está de cima para baixo. Embaixo vai vir o 90. Isso aqui tem que ser igual, ó, a setinha de baixo para cima, de cima para baixo, a setinha 240 em cima, x embaixo. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho duas razões, ó, ou seja, uma razão e uma divisão, beleza? Só que eu não sei esse valor de x. Como é que eu vou usar? Aí, ó, eu vou usar isso aqui, ó, conhecida como multiplicação cruzada. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que você vai multiplicar esse vezes esse. Isso tem que ser igual a que multiplicação? A essa vezes essa. Por isso que a gente apelida de multiplicação cruzada. Porque, ó, uma multiplicação está cruzando a outra, ok? Então, ó, como é que nós vamos resolver isso? Então, ó, primeiro eu vou multiplicar sempre, ó, gente. Isso não é regra, mas vai facilitar. Sempre você multiplica primeiro o que tem a letra. Então, isso aqui vai ficar, ó, 60 vezes x. Isso tem que ser igual, ó, multipliquei esse vezes esse aqui, ó, nesse sentido. Isso tem que ser igual a essa multiplicação aqui, ó, que é 90 vezes 240. Beleza, gente? Então, vamos lá, ó. Eu quero saber o valor de x e não de 60 vezes x. Então, esse 60 tem que sair daqui. Qual é a operação que o 60 está fazendo com x? Multiplicação. A gente já aprendeu em atividades anteriores. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, esse 60 vai passar para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é o que? A divisão. Passou dividindo. Então, agora, ó, são números grandes, isso aqui. Então, eu vou procurar uma maneira de diminuir esse número. Preste atenção. Se você prestar atenção aqui, ó, 240 dividido por 60, ó, dá quanto?
Isso você vai poder fazer porque eu tenho uma multiplicação em cima e uma divisão embaixo. Se fosse uma soma, eu não poderia fazer isso. Ok? Então aqui, ó, 240 dividido por 60 dá quanto? Dá 4. Por quê? 4 vezes 6, 24, não é isso? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, 90 vezes 4. Beleza? Não facilitou meus cálculos? Facilitou, ó, que a partir do momento que eu multiplico aqui, eu já diminuo o número, tá certo? Então, ó, agora só é fazer o cálculo. Isso quer dizer que 4 vezes nada, nada. 4 vezes 9 dá o quê? 9, 9, 18. 18 com 18, 36. Então, ó, a 90 quilômetros por hora, em um determinado período de tempo, ele percorreu 360 quilômetros, ok? Então, ó, isso quer dizer o seguinte, que a 60 quilômetros por hora em um determinado tempo, ele faz 240 quilômetros. E a 90 quilômetros por hora, nesse mesmo determinado período de tempo, ele vai fazer quanto? 300 quilômetros, 360 quilômetros, ok? Vamos ver mais exemplos. Então, aqui agora, ó. 2 pedreiros constroem em um dia 500 metros ou 50 metros quadrados de parede. Quantos metros quadrados de paredes irão construir 3 pedreiros? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, as grandezas. Primeira grandeza que você está trabalhando é a quantidade de pedreiros. E a segunda grandeza que você está trabalhando são metros quadrados. Tá certo? Então aqui, ó. Primeira grandeza que eu estou trabalhando são os números de pedreiros. E a segunda grandeza que eu estou trabalhando é com metros quadrados. Beleza? Então agora vamos fazer nossa planilha, ó. 2 pedreiros, ó, 2 pedreiros constrói em um dia 50 metros quadrados. Tá aqui. De parede. Quantos metros quadrados, ó, quantos? Ele está perguntando quantos, eu não sei quanto é, então vou chamar de X. Irão construir 3 pedreiros em um dia. Beleza? Ó, um dia aqui, ó. Um dia, o tempo é o mesmo. Aumentou o quê? De 2 pedreiros para 3 pedreiros. Então, 2 pedreiros, ó. Então, a primeira coisa que você vai fazer, colocar a setinha no sentido do X. Aí você vai começar a analisar. Se em um dia 2 pedreiros fazem 50 metros quadrados, 3 pedreiros em um dia vão fazer mais de 50 ou menos de 50? Com certeza vai fazer mais de 50. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Por que que é diretamente proporcional? Aumentou o número de pedreiros e aumentou o número de metros quadrados. Os dois aumentaram. Se os dois aumentaram, eles são diretamente proporcional. Se são diretamente proporcional, essa segunda seta tem o mesmo sentido dessa. Então, agora, como é que nós vamos amar a nossa continha? Ó, 2 dividido por 3. Por que 2? Porque a setinha está vindo de cima para baixo. Então, 2 em cima, 3 embaixo. Se a setinha tivesse vindo de baixo para cima, seria o 3 em cima e o 2 embaixo. Isso aqui tem que ser igual a 50 dividido por x. Então, agora nós vamos usar a regra de 3. E a regra de 3 me diz o quê? Que eu vou ter que multiplicar cruzado. E eu multiplico primeiro quem? O que tem a letra. Então, vai ficar 2 vezes x. Isso tem que ser igual a quem? A 3 vezes 50. Gente, não é difícil, ok? Tem só que praticar e prestar atenção aqui na resolução. Então, vamos lá. Vou ter que usar a operação inversa aqui, ó. Eu quero saber o valor de x e não de 2x. Então, eu tenho que observar a operação que o 2 está fazendo com x. É o que? É multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, você vai fazer aqui, ó, x
vai ser igual a 3 vezes 50 dividido por 2. Aí, ó, lembre-se sempre disso, a gente pode simplificar. Eu vou dar uma simplificada aqui, eu vou dividir 50 por 2. 50 por 2 dá quanto? Dá 25. Então, você vai ficar com 3 vezes 25, que isso aqui é quanto? X igual a 75 o quê? Metros quadrados. Então, o que quer dizer essa resposta? Quer dizer que 2 pedreiros em um dia fazem 50 metros quadrados. 3 pedreiros em um dia fazem 75 metros quadrados. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Deixa eu só dar uma apagada nisso aqui para não atrapalhar. Ok? Uma apagada aqui para a gente poder fazer o segundo exemplo. Pronto. Feito isso, então vamos lá. Certo avião percorre 150 quilômetros em meia hora. Mantendo a mesma velocidade, quantos quilômetros, eu não sei quantos são, ele percorrerá em 2 horas. Então, ó, primeiro nós vamos saber que nós temos duas grandezas aqui, que são o quê? Quilômetros e hora. Essas duas grandezas que nós vamos trabalhar, beleza? Então, aqui, ó, um certo avião pode percorrer 150 quilômetros em meia hora. Meia é o que? É a metade. Então, vai ser o que? Vai ser 1/2, ou seja, 1 hora dividido por 2, meia hora, tá certo? Mantendo a mesma velocidade. Quantos quilômetros, não sei quanto é chamado de x, ele percorrerá em 2 horas. Beleza? Ok, gente? Então, ó, você pode aqui fazer duas coisas, se você quiser. Você pode trabalhar direto com a fração, ou se preferir, preste atenção, vocês vão fazer da maneira que você quiser. Ou se preferir, ó, meia hora corresponde a quantos minutos? A 30 minutos. E 2 horas correspondem a quantos minutos? 120 minutos, ok? Ó, aqui meia hora é 1 hora dividido por 2, que é a metade, é meia hora. E aqui 2 horas, então meia hora corresponde a quantos minutos? 30. 2 horas corresponde a quantos minutos? 120. Vocês fazem da maneira que vocês quiserem, só que tem que estar na mesma unidade. Se for hora, tem que ser hora em cima e hora embaixo. Se for minutos, tem que ser minutos em cima e minutos embaixo, ok? Como a gente colocou aqui hora, vamos resolver com hora. Então aqui, ó, nós vamos fazer o que aqui agora? Nós vamos multiplicar cruzado, ok? Então aqui, ó, 1/2 vezes x tem que ser igual a 150 vezes 2, ok? 1/2 vezes x é x dividido por 2. Por quê? 1 vezes x, x, 2 vezes 1, 2. Isso é igual a 150 vezes 2 dá quanto? Dá 300. Então, agora preste atenção. Moleza de Creusa, não tem o que se fazer. Eu quero saber o valor de x e não de x dividido por 2, ok? Então, ó, preste atenção, eu vou ter que usar a operação inversa. O 2 está aqui o quê? Dividindo. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, isso aqui vai ficar x igual a 300 vezes 2. Então, ó, no exemplo anterior, o número estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Nesse exemplo,
O número estava dividindo, passou para o outro lado o quê? Multiplicando, ok? Então, ó, 300 vezes 2 é igual a quê? 600. Então, ó, um avião em velocidade constante, em meia hora ele faz 150 quilômetros. E em 2 horas ele faz 600 quilômetros. Se você observar, ó, de 2 horas para meia hora é exatamente 4 vezes mais, tá certo? Ó, se você pegar meia hora, 0,5 horas, se você multiplicar isso aqui por 4, aí vai dar o quê, ó? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 0, mais 2, 2, ó. Uma vírgula aqui, eu vou baixar a vírgula aqui, ó, ficou o quê? 2. Ou seja, de meia hora para 4 horas, eu tive que multiplicar por 4. Então, se você pegar 150, aliás, se você pegar... Cadê aqui, meu Deus? Aqui. Se você pegar 150 e multiplicar por 4, você vai encontrar 600. Então, olhe que eles são proporcionais. Ok, gente? Então, ó, muito obrigado. Eu peço a vocês que prestem atenção nessa frase. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Eu quero que vocês pensem e reflitam sobre essa frase, ok? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima aula.